Depois de falar um pouquinho do Charles Sanders Peirce, esse filósofo estadunidense que viveu entre 1839 e 1914 nos Estados Unidos, vamos falar agora um pouquinho dos tipos de signos, que é algo que vai ser um dos objetos de estudo e desenvolvimento da filosofia do Peirce, né? E segundo ele, se o signo está no lugar do objeto, isto é, se o signo substitui o objeto, ele é uma representação do objeto. E o que é uma representação? É uma reapresentação da coisa na nossa consciência. É aquilo que está presente na nossa consciência, ou seja, o conteúdo concreto de um ato, um pensamento, que está no nosso cerebelo, né? No nosso cérebro. Então, um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Vamos ver um exemplo. Um carro pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, pela palavra carro, pelo som do seu motor acelerando. Cada um desses signos, a fotografia, o desenho, a palavra, o som do motor, ele mantém uma relação diferente com o objeto carro. Vamos ver que relação que é essa que mantém. Qual que é a relação? Quando a relação é de semelhança, temos o signo do tipo ícone. Por exemplo, o desenho do carro é um ícone, quando apresenta semelhança com a forma de um carro. Então, a representação do carro por meio do também é um ícone, pois tem uma semelhança sonora com o ruído do motor em aceleração do carro. Agora, se a relação é de causa e efeito e não de semelhança, uma relação que afeta a existência do objeto ou é por ela afetada, temos aí um signo chamado de tipo índice. É um índice, não um ícone. A fotografia do carro é um índice da existência do carro, porque toda fotografia é resultado da ação da luz refletida por um objeto e captada pela câmera. Ou seja, então o objeto fotografado esteve em frente à câmera no momento em que a fotografia foi feita, diferentemente, por exemplo, do desenho. O desenho do carro, independente de você ter visto um carro ou não, você pode fazer um desenho sem ter relação nenhuma com algum carro específico, enquanto a fotografia tem. Ela é algo tirado de algum carro específico. Outros exemplos, a chuva pode ser representada pelo signo inicial nuvem. A causa da chuva é a nuvem, né? O chão molhado também é consequência da chuva. Então é um outro de índice aí. A fumaça ou o cheiro de queimado são signos iniciais do fogo. Então, como é que você faz para encontrar um gaúcho? Se você procurar, não tem fumaça. Porque gaúcho, quando ele não está fazendo churrasco, ele está queimando a rosca. Então é um índice que também designa, na verdade, isso aí é um tanto quanto arbitrário, essa da próxima. É de índice mesmo, é essa que a gente está falando aqui, da fumaça e o fogo, né? Onde a fumaça há fogo. Mas isso aí é questionado, por exemplo, pelo Hume, essa relação que a gente estabelece, isso é fruto do hábito, não é uma necessidade de relação entre uma coisa e outra, né? Os sinais matemáticos também, de mais, de menos, de vezes, de divisão, quando colocados ao lado de números, são signos indiciais das operações que devem ser efetuadas. A febre é signo de índice que indica a doença, né? Então, todos os signos indicam um objeto. Todos esses signos que eu falei indicam um objeto que é representado. Então, tem um objeto específico. Enquanto na semelhança, o ícone, ele não tem um objeto específico ao qual ele se refere. Apesar de que o objeto ao qual ele se refere existe, mas não é a nenhum objeto específico. Então, se a relação é arbitrária, regida simplesmente por convenção, aí a gente tem um símbolo. O símbolo, então, ele se caracteriza por ser arbitrário, por não ter relação nenhuma com o objeto e ser estipulado pela sociedade, né, pela cultura. Então, as palavras são o melhor exemplo de um símbolo. Por exemplo, para nós, mesa é mesa, enquanto para os norte-americanos, os ingleses, é table. Então, aí nós temos um diferencial. O livro, para nós é livro, mas para os norte-americanos é book. Mas as palavras designam o mesmo objeto. Então, a palavra é um símbolo que representa o objeto. Então, as palavras são o melhor exemplo de símbolo, mas há outros também, né? Nas culturas ocidentais, por exemplo, a cor preta é símbolo de luto.
para outras culturas é o branco. Em especial na Idade Média era o branco. Isso passa a partir do século XX, o preto a designar a morte. Mas os cristãos a cristandade medieval acreditava que o branco era o símbolo da morte porque representava a glória eterna para onde as almas iriam, o sinal de pureza. Então, o uso da aliança no dedo anelar da mão esquerda simboliza a condição de casado, enquanto na mão direita simboliza o noivado ou um compromisso. Então aí nós temos mais um símbolo que representa uma coisa, representa que esse sujeito ou ele está comprometido, ou ele é noivo, ou ele é casado. O desenho de um coração simboliza o amor, isso é um símbolo, simboliza o amor, a amizade. Um coraçãozinho, Então esse signo, já o beijo, o beijo, isso aqui a gente pode falar de semelhança, Isso é um de semelhança, não de causa e efeito. Então ele não é um índice, o beijo é de semelhança. Mas continuando aqui, então esses signos são aceitos pela sociedade como representação dos objetos de luto. A cor preta, que outrora foi branca, para outras culturas são outras cores. O casamento, aqui é a aliança, o anel que indica isso. E o sentimento de amor, que mantém-se por símbolo, coração, e mantém-se por convenção, hábito, tradição. Como só o ser humano é capaz de estabelecer signos arbitrários, regidos por convenções sociais, dizemos que o mundo humano é simbólico. O próprio Ernest Cassirer, não sei se é essa a pronúncia, mas um filósofo, ele vai dizer que o homem é um animal simbólico, ou seja, que produz símbolos, que se comunica através de símbolos, que cria símbolos arbitrários para designar as coisas. As pinturas corporais dos índios, o desenho indígena, tanto na pintura corporal, quanto na cestaria, quanto na cerâmica, em geral ele é geométrico. E quando aplicado ao corpo, ele é decorativo. Mas também ele é simbólico. Por que é simbólico? Porque ele distingue sexo. A pintura para o homem é diferente da pintura para a mulher. Distingue também etnias também, os grupos étnicos, as tribos, elas têm diferentes pinturas, e a posição social que o indivíduo ocupa naquela sociedade, naquele grupo, naquela comunidade. O pajé tem uma pintura corporal, o cacique tem outro, o guerreiro tem outro, a mulher tem outro. Então, os animais, eles são capazes de entender apenas ícones e índices, mas não símbolos. Os cachorros, por exemplo, eles utilizam um signo indicial de índice, que é o cheiro. Então, eles sentem um cheiro, que é de índice, e não de ícone. E através do cheiro, ele identifica o seu. São capazes de reconhecer o cheiro do dono em uma roupa, em um lugar. Inclusive aconteceu agora, recentemente, a Polícia Federal levou cães farejadores na hora que ela foi até a casa do Aécio Neves. E os cães farejadores, depois que farejaram tudo lá, não sei o que eles encontraram, só sei que eles ficaram loucos e acabaram colocando a polícia para correr. Aí a gente vê que eles acabaram encontrando o cheiro de algo que eles gostam, ficaram doidões e queriam ficar lá e não queriam a polícia mais, colocaram a polícia para correr e ficou com essa, Então, o cheiro indica a presença do objeto, o dono que ele procura, Ele reconhece ainda o tom de voz e as ações que indicam passeio, castigo, hora de comer. Então, através do tom de voz, também da gesticulação, se ele for um cão treinado, um cão adestrado, ele consegue distinguir isso. Então, podemos explicar um signo por meio de outro também, inclusive misturando linguagens. Por exemplo, a palavra casa, o signo palavra casa, Para uma criança, a gente pode fazer um desenho, o signo que representa a casa, de uma casa. O desenho, nesse caso, é um segundo signo que interpreta, dá sentido ao primeiro, que é a palavra casa, pela semelhança com o objeto representado. Um sinônimo também explica igualmente um signo. A casa pode também ser interpretada por meio de uma outra palavra, como a palavra lar. O segundo signo, o lar, interpreta o primeiro em sentido bastante específico, porque o lar representa a minha casa, o lugar onde eu moro, eu considero meu refúgio,
onde é o meu aconchego, né? Então, essa explicação é diferente da oferecida pelo desenho. O desenho não tem essa mesma relação do sinônimo, né? Então, o desenho é um símbolo de uma outra forma, né? Um signo diferenciado, que se refere mais à arquitetura que a relação afetiva que a gente mantém com o lugar onde a gente mora. Então, são os tipos de signo. Lembrando que existem 3 tipos de signo aí, né? Um de semelhança, que é o índice, é o ícone, né? Temos o de relação de causa e efeito, que é o índice, e temos o arbitrário, que é o símbolo. E só o ser humano consegue utilizar-se do símbolo. Os animais, muitos deles conseguem identificar os ícones e os índices como sinais que representam alguma coisa, algum objeto, enquanto só o ser humano consegue interpretar e conhecer signos arbitrários ou símbolos, como as e por aí vai. No próximo vídeo nós vamos falar de outros elementos da linguagem, beleza? Obrigado.